Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político. Mandaram ir lá e arrancar todos os caixão para poder fazer o exame para ver se é coronavírus mesmo. Sabe o que tem dentro do caixão? Pedra e madeira. Um monte de caixão cheio de pedra e madeira. Palhaçada, não? Esse áudio foi extraído de um vídeo que circulou muito em redes sociais. A mulher que aparece nele foi identificada pela Polícia Civil, é moradora do interior de Minas e teve que se explicar numa delegacia da região. Depois disso, ela gravou outro vídeo pedindo desculpas. Quero aqui diante, de todos pedir desculpa, perdão. Não era a minha intenção. E dizer que eu estou arrependimento, muito triste. Sofri bastante com tudo isso que aconteceu. E estou aqui para pedir desculpa e perdão. Foi instaurado um inquérito contra ela para apurar crimes de denunciação caluniosa, difamação contra a autoridade pública e provocação de pânico. Esse é um dos raros episódios em que uma pessoa acusada de divulgar notícia falsa foi identificada. A dificuldade em rastrear a origem desse tipo de informação é apenas um dos obstáculos no combate às fake news. Eu sou Graziele Mendes e este episódio do Politiza discute os desafios e alternativas de enfrentamento desse fenômeno que não é novo, mas que foi exponencialmente potencializado pela internet. No Brasil, as fake news se tornaram alvos do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, da Justiça Eleitoral e de muitos debates. Mas vamos começar pelo básico. Sim, fake news, traduzidas ao pé da letra, são notícias falsas. Só que o contexto é tão complexo que a própria definição dessa ideia se tornou espinhosa. O alerta foi da gerente de comunicação em mídias digitais da Assembleia Legislativa de Minas, Ana Carolina Utz, durante uma live sobre esse assunto promovida pela Escola do Legislativo. As maiores democracias do mundo ainda não conseguiram uma definição única e consensual a respeito do que seja fake news. Aí vem o conceito de pós-verdade e também tem agora alguns autores, alguns estudiosos que preferem trabalhar usando a palavra desinformação para tratar de tudo isso. A definição, sobretudo do dicionário mesmo, de desinformação, traz muito o que é ação ou efeito de desinformar. Informação falsa dada no propósito de confundir ou induzir ao erro. E eu acho que é disso que nós estamos falando. Acho que a pós-verdade ela já trata mais com o que eu acredito, porque aquilo se torna verdade, sobretudo para um coletivo e para um grupo de pessoas. Então, são discussões complexas. E, ao mesmo tempo, a gente também tem que ter cuidado ao conceituar para você não fechar um conceito que vai começar a brigar com outros valores importantes, como a própria liberdade de expressão. E a gerente-geral da Escola do Legislativo, Ruth Schmitz, que mediou esse debate, situou a origem da expressão com uma relativização interessante. É um termo que começou a ser usado com mais frequência pela imprensa internacional durante a eleição de 2016 nos Estados Unidos, na qual o Donald Trump se tornou presidente. Mas, segundo o dicionário Webster, essa expressão é usada desde o final do século XIX. Além disso, a gente sabe que boato, mentira que se espalha, meia-verdade ou informação truncada e fora de contexto existe desde que o mundo é mundo, Por que, desde que o mundo é mundo, as pessoas passam informação falsa adiante? Pedro Alves, pós-graduado em marketing político e assessor de comunicação da Câmara Municipal de Guaxupé, no sul de Minas, refletiu sobre isso nessa mesma live. Para ele é preciso começar por entender dois desejos. O primeiro deles é
o sentimento de prazer que nós temos a dar uma notícia. Aqui em cidade pequena é até curioso e triste, mas você falar primeiro quem morreu para o outro é uma coisa fantástica. E, não, quem? Então ninguém chegou ali ainda, porque o segundo, sabe quem morreu? Ah, o Pedro me falou. Aquilo ali é uma insatisfação. Todo mundo que já deu uma notícia, que sabe a satisfação que você sente em ser o pioneiro daquilo. Segundo ponto, a razão. Você ter razão. A pessoa olha na internet, você vê a cara de desprazer dela ver que ela estava errada e a cara de satisfação de estar certa. Então, a partir da hora que a gente cria esses dois parâmetros da vontade de dar a notícia com a vontade de estar certo, de ter a razão, a gente começa a buscar argumentos. E nem sempre dá tempo de você checar se esse argumento é verdadeiro ou não. Mas os problemas que envolvem esses desejos foram amplificados pelas redes sociais, como ressaltou a gerente de comunicação em mídias digitais, Ana Carolina Utz. Não só pela velocidade de propagação, mas também pelos próprios recursos tecnológicos. Até um tempo atrás, por exemplo, você ia compartilhar uma matéria no Facebook e você tinha como trocar a foto que aparecia e tinha como trocar o título. Hoje em dia, ele não permite mais, mesmo porque desde 2016, com a eleição do Trump e também lá com a votação na Inglaterra do Brexit, o Facebook foi bastante questionado a respeito das ferramentas e do que a plataforma permitia, né? E qual foi o impacto disso nesses resultados, obviamente. Então, para dizer a palavra aí que as pessoas usam muito, eu tenho que lacrar na rede. Não importa muito se eu estou valendo de argumentos para poder emitir aquela opinião. Por que aquele alerta logo no início de que é preciso ter cuidado com a definição do termo fake news? Porque em todos os esforços de regulamentação da internet, esse debate esbarra sempre em dúvidas bem relevantes, como as que cercam a iniciativa mais recente, um projeto de lei em tramitação no Senado. O Comitê Gestor da Internet no Brasil emitiu uma nota pedindo que seja ampliada a discussão em torno desse projeto que está em tramitação no Congresso. Eles temem uma votação rápida e sem grandes discussões a respeito, inclusive, dos conceitos que estão lá e dos mecanismos que eles estão prevendo para poder enfrentar esse problema da desinformação e da fake news e como punir. Pelo que eu andei pesquisando da lei, verificadores de fatos com mecanismos independentes. Só isso aí eu acho que já é uma grande discussão. Quem fará essa verificação? O que é entendido como ferramentas independentes? Identificar e classificar a mensagem como mentirosa. Quem que vai identificar e classificar a mensagem como mentirosa? Isso pode atender a interesse de A, ou B ou C? O que as leis que já existem falam disso? E elas estão sendo observadas? É uma pergunta. A gente não está sem lei. Porque, às vezes, você simplesmente vai estar dando poder a essas empresas como Facebook, Twitter, etc., de ter práticas que elas já têm, elas já checam, eles já excluem perfis falsos, você pode denunciar, né, quando você vê uma mensagem que é ruim, você denuncia. Então, a lei ela tá aumentando o poder das empresas fazerem isso. O doutor em Direito, professor e consultor da Assembleia, Vladimir Rodrigues, que também participou da live promovida pela Escola do Legislativo, ponderou que, embora seja importante responsabilizar autores e financiadores de fake news, leis não dão conta desse problema sozinhas. É uma discussão histórica no Brasil, mas não só no Brasil também, que é a pretensão de norma jurídica resolver problema social. Sozinho não resolve. Então, claro, você vai ter responsabilidade civil, você vai ter responsabilidade penal, administrativa, ok. É importante que eu tenha, por exemplo, uma burocracia que funcione a contento e que tenha confiança. Confiança nas instituições é um fator fundamental para o combate às fake news. Quanto mais desconfiança houver em cima das instituições, mais espaço aberto você tem para que seja ocupado pelas fake news ou pelos produtores das fake news.
Entre as instituições provocadas a se posicionar sobre o assunto no Brasil estão o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. No STF foi aberto um inquérito que envolve a produção de fake news e no Congresso instaurada uma comissão parlamentar mista de inquérito. Em entrevista à jornalista da TV Assembleia, Vivian Menezes, para o programa Mundo Político, o professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP, Universidade de São Paulo, Pablo Hortelado, que coordena um grupo de monitoramento de mídias sociais, esclarece que nas duas ações as discussões são mais amplas. Esse inquérito no STF, embora ele tenha ganhado esse apelido, né, de inquérito das fake news, ele não é exatamente sobre fake news, notícias falsas, né? Ele é sobre ataques ao STF, né? Ataques à honra, ameaças à ordem democrática, né, que estavam sendo direcionadas ao STF e a alguns ministros, exortando aí os seguidores a fechar o Congresso Nacional, que as Forças Armadas intervenham, até ameaças diretas a alguns dos ministros. Tem coisas muito pesadas que estão de fato acontecendo nas mídias sociais, e eu acho que esse processo de investigação está mais voltado para isso do que propriamente para difusão de notícias falsas. Mas essas coisas não estão relacionadas, Hortelã? Elas às vezes se misturam, mas elas são coisas diferentes. Eu acho que o principal ênfase aí é a ameaça à ordem democrática, né? Que ela pode ser feita sem nenhuma notícia falsa. Ela pode ser uma pura exortação a um governo autoritário, crítica ao papel do Supremo Tribunal Federal, ameaças de morte a ministros específicos do Supremo. Tudo isso não precisa estar involucrado numa notícia falsa, né, para existir. Já a CPMI não. A CPMI ela nasceu mais para investigar essa fábrica de notícias falsas, mas também lá na CPMI tem outros assuntos, né, da mesma importância, por exemplo, as máquinas de destruição de reputação, que não necessariamente são notícias falsas, são ataques à honra, desqualificação, desestabilização emocional das pessoas. Nós estamos falando de coisas que às vezes estão embaralhadas, às vezes são coisas até razoavelmente separadas. Para o professor, as perguntas mais importantes sobre fake news têm relação com a forma como elas são usadas em ataques. Em que medida esses ataques são coordenados, em que medida esses ataques são financiados, em que medida essa imensa produção de conteúdo está centralizada, se tem alguém pagando para a produção desses conteúdos. Uma coisa que chama muita atenção quando a gente monitora mídias sociais é a profusão de diferentes conteúdos sobre o mesmo tema, que ele pode ser produzido pela militância, né, espontaneamente, mas ela pode, talvez, ela seja produzida centralmente, né, com financiamento. Em relação aos esforços de legislar sobre plataformas digitais, o professor defende ponderações que, na opinião dele, precisam ser feitas. Quando eu publico algo numa mídia social e a empresa que administra essa plataforma retira, ela está causando ou não está causando censura? Por um lado, a gente pode dizer que não está causando censura porque é um serviço privado. Você não está impedido de falar, você está impedido de falar naquela plataforma que tem aquelas regras. Você está violando aquelas regras de uma plataforma, vá para outra, fale no seu site. Então, ela não impediria. Porém, o argumento contrário a isso é que essas plataformas de mídia social se tornaram, digamos assim, o meio padrão de comunicação da sociedade. E, portanto, tudo que elas fazem repercutem. Eu posso falar fora do Facebook, do Twitter, do Instagram e do YouTube, que são as principais plataformas? Posso, mas eu provavelmente não serei ouvido, porque ali é onde os debates ocorrem. Eles ganharam um pedaço tão grande da audiência e tamanha centralidade no debate público que eles são o meio de expressão de fato da sociedade. Então, eu acho que esse pedaço do argumento, as pessoas que têm defendido que as plataformas, ao imporem regras, elas estão efetivamente regulando o debate público, eu acho que é um argumento que procede. Porém, eu acho que a ação das plataformas de regular o discurso, ela é necessária e ela é equilibrada, ao meu ver, porque as plataformas poderiam simplesmente liberar para você publicar tudo, pornografia, ameaça, ataques à honra. No entanto, essa liberdade de expressão plena, ela estaria, ao meu ver, atropelando vários outros direitos humanos. A liberdade de expressão não é o único direito humano. Nós temos a liberdade à vida, nós temos a liberdade ao exercício das diferenças,
E, portanto, se o uso dessa liberdade de expressão ela está ferindo outros direitos humanos, eu acho bastante razoável a gente limitar. As eleições municipais de 2020 são as primeiras submetidas à resolução que pune a disseminação de conteúdos falsos durante a disputa. O Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, lançou uma campanha pública para explicar o efeito dessa medida. Ouça o trecho de um áudio extraído dessa campanha do site do TSE. Quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Mas um personagem torna bem desafiadora a tarefa de identificar a origem de mensagens falsas: os robôs. Numa outra live promovida pela deputada estadual de Minas, Ana Paula Siqueira, da Rede, também sobre fake news, o professor de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, Felipe Nunes, diretor do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, explicou como esses mecanismos atuam. Os robôs, Ana, funcionam no Twitter, tá? É lá que eles estão presentes. O Twitter é uma ferramenta onde os formadores de opinião estão presentes. Como é que os robôs funcionam? Eles são maquininhas, programinhas criados, até simples. Qualquer pessoa que entenda um pouquinho de Python, que entenda um pouquinho de R, que entenda um pouquinho de PHP, consegue construir um robô desse. O que o robô faz, Ana? Ele promove de maneira artificial likes, comentários e compartilhamentos. É para isso que servem os robôs. Professor, mas para que eu vou criar um robô que vai dar like artificial, vai dar compartilhamento artificial e vai comentar de maneira artificial? Porque os algoritmos por trás das redes sociais tendem a mostrar mais os vídeos e os conteúdos que recebem mais likes, mais compartilhamentos e mais comentários. Com isso, mais gente acaba tendo acesso ao conteúdo. Então, embora os robôs não votem, eles têm um papel fundamental, que é fazer com que quem vota veja, comente e paute o debate para todo mundo. Então, esse é o segredo dos robôs, traduzido aqui de uma maneira simples, eu espero que todo mundo tenha entendido. E para complicar ainda mais esse cenário, há ainda outro fenômeno, as bolhas informacionais, como o professor detalhou quando eu perguntei a ele sobre isso durante a live. Os algoritmos de rede social, eles querem que você se sinta bem, para que você volte nele todo dia. Por que todo mundo aqui é viciado em Instagram e Facebook? Porque eles fazem isso com a gente. Eles tendem a te mostrar, Grazi, aquilo que você mais gosta. Não é muito melhor quando você está numa discussão política e todo mundo concorda com você? Você se sente bem, né? Só que isso é trágico na democracia. Porque o bonito da democracia é justamente a discussão de ideias diferentes, para que a gente possa construir consensos em torno de algo melhor para a nossa sociedade. Então, Grazi, o que os algoritmos fazem é te mostrar aquilo que você gosta. E ao mostrar aquilo que você gosta, eles criam bolhas. E ao criar bolhas, esses algoritmos fazem com que você só consiga ver aquilo que você já gosta, já pensa, já argumenta. Tirando de você, portanto, aquilo que é diferente. E quando você para de ver a divergência diferente, você passa a achar que o outro é estranho. E aí é que começa todo tipo de preconceito que é muito ruim para a sociedade, ou seja, a gente tem que combater essas bolhas. O melhor jeito de combater a bolha é de vez em quando dar uma espiadinha no vizinho para ver o que ele está falando, no Facebook mesmo, que ele discorde de você, e tentar manter uma rede aí o mais plural possível, porque a gente vive numa sociedade plural, embora as redes queiram mostrar para a gente o contrário. A deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede, que promoveu essa live com o professor, reconheceu a necessidade da classe política fazer a sua parte para evitar essas bolhas, tentar lidar melhor com as diferenças durante os seus mandatos.
Nós que lidamos com a política, né, especialmente eu na condução do mandato, que procuro ter um mandato participativo, que pressupõe diversos olhares, né, aqueles que concordam, mas principalmente aqueles que discordam, porque é na discordância também, não falando de discordar de opinião, de um ponto de vista. Essa diferença é que vai, na verdade, nos fortalecer e nos permitir fazer proposituras melhor para a coletividade, né? Então tem muita gente que tem medo desse diferente, mas romper essa bolha, ela é um grande desafio. Não é fácil identificar que está numa bolha e é muito difícil romper essa nuvem de fumaça, né, que é feita e as pessoas ficam ali sem perceber, sem se darem muito conta, né? Então é muito importante a gente falar como que funciona esse mecanismo e como que nós temos que nos blindar, porque embora nós estamos expostos a tudo isso, mas se a gente tem consciência, a gente consegue fazer aí alguns enfrentamentos e distanciar um pouquinho e nos preservar, que é também uma responsabilidade social, né? E as pessoas estão mesmo tão dispostas a compartilhar notícias falsas? Nessa live, o professor Felipe Nunes revelou os resultados impressionantes de uma pesquisa sobre isso. Depois das eleições norte-americanas, 2016, em que as fake news foram super importantes para a vitória do Trump, a gente já imaginava que 2018 também seria um cenário em que as fake news se transformariam em uma ferramenta muito importante no Brasil, para alguma campanha. Então eu me reuni com 3 colegas, grandes amigos, cientistas políticos, e resolvemos então botar de pé um grande projeto. A gente estava buscando uma vacina, uma forma de lidar com esse problema. Então o que a gente fez? A gente desenvolveu um experimento, no mesmo molde, Ana, que os médicos desenvolvem experimento para desenvolver remédio. Então a gente pega a população, divide ela em 4 grandes grupos. Esses grupos são divididos de maneira aleatória e cada grupo recebe uma vacina, um remédio diferente. O primeiro grupo, chamado grupo de controle, via uma fake news e a gente não falava nada. Só perguntava, você acredita nessa fake news? O segundo grupo, Ana, via fake news e a gente falava, depois que a pessoa viu, claro, olha, cuidado, a pessoa que está aí nesse vídeo ou nessa postagem fez uma declaração pública dizendo que isso é mentira, que isso não aconteceu. O terceiro grupo via fake news e a gente mostrava uma matéria ou da Folha de São Paulo, ou do UOL, ou do Estadão, dizendo, olha, nós temos uma agência de checagem de notícias e é mentira. Isso aí, né, o jornal checou lá e viu que não tem nada a ver. O quarto grupo recebia uma mensagem do Tribunal Superior Eleitoral dizendo, o TSE checou e essa notícia é falsa. O que nós descobrimos? Primeira rodada da pesquisa entrevistou 5.000 pessoas no Brasil inteiro. Nós descobrimos que em maio, nesse momento, primeiro efeito, a vacina da autodefesa não funciona. Não adianta sair por aí gritando. É mentira, é mentira. As pessoas, não há uma mudança estatisticamente significativa em relação a isso. Segunda vacina, ficamos super felizes, funcionou muito. Quando a gente mostrava que um jornal de credibilidade falava que aquela notícia era falsa, a gente conseguia mudar até 20% da opinião das pessoas. E por último, a gente também percebeu que o TSE ele conseguia mudar até 15% da opinião das pessoas. A gente saiu super empolgado, maio, muito antes da eleição, a gente tinha certeza que a gente tinha descoberto uma vacina para um mal, né, que o mundo estava vivendo naquele momento, e aí resolvemos replicar esse estudo uma semana antes da eleição. O que nós descobrimos? O efeito da autodefesa continua não funcionando, o efeito da Folha de São Paulo e dos jornais de checagem parou de funcionar e a checagem do TSE também parou de funcionar. O que nós descobrimos? Se em maio, antes da eleição começar, as pessoas acreditavam, né, a gente conseguia mobilizá-las em torno desse tema, durante a eleição você esquece. Ninguém acredita em mais nada, as pessoas fazem só uma coisa, acreditam naquilo que elas querem acreditar. As pessoas hoje em dia, principalmente por conta do efeito das redes sociais, buscam informações que confirmem aquilo que elas já acreditam. Mas o mundo reagiu, e algumas dessas reações têm se mostrado eficazes, se não contra a disseminação, pelo menos na checagem e contenção de fake news.
A mais recente é o movimento Sleep Giants, um coletivo internacional de cyberativistas que denuncia e pressiona empresas a removerem anúncios de meios de comunicação que publicam notícias falsas. Em entrevista à TV Assembleia, o pesquisador da USP, Pablo Hortelado, se disse surpreso com a eficácia do movimento que chegou ao Brasil em 2020. Ganhou uma enorme adesão, né? Um número muito grande de seguidores, que é importante para as marcas se sentirem ameaçadas, né? E tem conseguido desmonetizar alguns sites maliciosos de uma maneira surpreendentemente eficaz. Basicamente, o que esse projeto está fazendo é pegando esse sistema aí de anúncios do YouTube e alertando as marcas que a publicidade delas está sendo exibida em sites maliciosos, né? E ao alertar isso, a marca se vê exposta. Ela pode seguir expondo publicidade e ganhar uma reputação negativa junto a um público amplo, ou ela pode, como a imensa maioria das marcas está fazendo, agradecer ter sido alertada e dizer que vai colocar aquele site malicioso numa lista negativa e deixar de financiar esse site, né? O primeiro site que foi alvo da campanha praticamente foi inteiramente desmonetizado, né? Perdeu financiamento. Eu fiquei muito surpreso com a efetividade dessa campanha. O que eu temo, na verdade, é uma reação contrária, que os setores que foram atingidos por essas medidas, né, reaja com uma medida contrária, dizendo, tá bom, então nós vamos fazer uma campanha também com alvos da imprensa. E se a gente entrar numa guerra muito pronunciada, muito aberta de desmonetização dos adversários, nos campos adversários, o resultado geral pode ser perda de financiamento da comunicação política, tanto de sites maliciosos, mas também de sites como um todo, porque pode ser que as marcas considerem terreno minado. É muito arriscado. Se eu vou nesse, eu sou atacado pelo outro lado, minha marca perde reputação. Se eu vou naquele outro, eu perco reputação junto àquele outro pedaço do público. Então é melhor eu fazer anúncio em sites de videogame, coisas mais neutras, digamos assim. Mas isso seria, no caso desse comportamento, ficar generalizado. Nesse momento, o que eu tenho visto essa campanha está focando em sites muito maliciosos mesmo e com resultados efetivos, até muito efetivos. Não esperava uma resposta tão forte das marcas. Praticamente todas elas aderiram à campanha. Em vários países surgiram sites especializados em verificar a veracidade de notícias. No Brasil são sites como boatos.org, Fato ou Fake, Agência Lupa, Truco e um dos mais abrangentes, o projeto Comprova, que reúne jornalistas de 28 veículos de comunicação brasileiros para apurar notícias compartilhadas em redes sociais. Um desafio que se torna maior ainda num contexto de crise de credibilidade da imprensa. Mas para Ana Carolina Utz, é preciso encarar os veículos de comunicação de forma mais madura, sem tanta expectativa de neutralidade. A imprensa era neutra? O olhar neutro existiu algum dia? Então a gente tem que derrubar essa visão, esse paradigma da neutralidade da imprensa para as relações com a imprensa ficarem mais transparentes. Então é você ler um veículo entendendo que aquele veículo tem um posicionamento, que aquele veículo é patrocinado por A, B e C, que aquele veículo, o dono dele é fulano, e ali você já sabe qual é a relação que você vai ter com esse veículo. E não vamos ser inocentes, a imprensa sempre teve interesses. E isso não diminui a importância do seu papel na sociedade. O papel fundamental nesse momento não é tanto de produzir a informação, porque todo mundo está produzindo a informação, mas de selecionar a informação, né? Então, isso eu acho que é o grande papel da imprensa. Outra arma defendida nessa guerra de informações é a educação política. Na Escola do Legislativo, um dos projetos bem-sucedidos nesse sentido é o Parlamento Jovem, em que estudantes aprendem, debatem e votam propostas sobre temas escolhidos por eles mesmos. Para a gerente-geral da escola, Ruth Schmitz, é preciso entender melhor o funcionamento do Poder Legislativo, porque, para além de iniciativas como essa, o próprio Parlamento tem uma função educadora.
parlamento, na sua ação, na sua atividade parlamentar, ele tem essa função de ensinar a democracia, de ensinar as pessoas a discutir, que as coisas não são impostas, que o próprio processo, a forma como as leis são feitas, a forma como o poder se estrutura, plural, com representação diversa, com decisões coletivas, quer dizer, isso tudo tem uma função educadora. E no dia a dia, como cada um pode fazer a sua parte? Bom, as dicas dos sites especializados em checagem de notícias são bem objetivas. Conferir a fonte de informação, verificar a data de publicação, ler o texto e não só o título da reportagem, desconfiar de fórmulas mágicas e, na dúvida, buscar esses serviços de verificação. Mas os especialistas ouvidos nesse podcast sugerem outras reflexões finais. Deixar o exercício da liberdade de expressão atropelar todos os outros direitos, como se ela fosse um direito mais importante do que o direito à vida, do que o direito a respeitar as diferenças, me parece muito pouco razoável. Sejamos responsáveis. Aquilo que você manda para o seu amigo no WhatsApp ou no Facebook tem mais relevância, segundo os estudos que a gente faz, do que aquilo que você vê na Rede Globo ou lê no jornal O Tempo. Você que está compartilhando, você é o dono do muro, você é responsável também. Vamos pensar a respeito disso, né? Opinião é diferente de argumentos, crença é diferente de conhecimento. Eu sou Graziele Mendes e este Politiza tem trabalhos técnicos de Clifford Dutra. Todos os episódios do nosso podcast estão na nossa página lmg.gov.br/rádio e também plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.